Olá! Sabe aquela sensação boa de olhar o extrato dos investimentos e ver os números subindo? Ah, sim. Dá uma satisfação, né? A gente se sente mais rica, mais segura. Mas e se essa sensação for assim, em parte uma miragem? Hum, é uma pergunta importante. Hoje a gente vai mergulhar em algumas análises que questionam justamente isso, sabe? A diferença entre ter mais dinheiro no papel, nominalmente, e ter de fato mais poder de compra. É uma provocação e tanto. Vamos explorar um conceito que está, ganhando bastante tração nos mercados. O tal do debasement trade. Debasement trade, o que seria isso? A gente já chega lá. Mas a ideia é analisar a saúde do nosso sistema financeiro atual, o sistema Fiat, sabe? E pensar um pouco sobre o que realmente é valor. Não só no bolso, mas na vida mesmo. Entendi. E para essa conversa a gente se baseou em quê? Quais foram as fontes? Olha, foram análises de mercado bem diretas, que alertam para uma possível desvalorização contínua das moedas. Ah, tipo inflação corroendo o dinheiro. Exato, mas de uma forma mais sistêmica. E também algumas reflexões mais, digamos, filosóficas sobre riqueza, sobre o valor do tempo e até sobre a psicologia por trás da vontade de investir. Interessante. E qual a nossa missão aqui hoje, então? Acho que a missão é tentar conectar esses pontos, sabe? Entender algumas forças macroeconômicas que talvez estejam agindo aí por baixo dos panos, mexendo com o nosso patrimônio. E com isso, talvez até questionar um pouco o jeito tradicional de pensar sobre investimentos, né? Exatamente. Repensar um pouco, ter uma visão mais crítica para navegar nesse cenário que a gente está vivendo. Ok, então vamos começar com um choque de realidade que uma das análises trouxe. Manda. Pega o S&P 500, que é um índice super importante da Bolsa Americana, né? Sim, referência para muita gente. Em dólares, ele teve uma alta bem expressiva desde 2018. Parece ótimo. Só que a fonte faz uma comparação um pouco brutal. Como o quê? Quando você mede o desempenho desse mesmo índice usando o ouro como régua, o que eles chamam de dinheiro de verdade. Ah, o ouro. O ativo de reserva histórico. Isso. Medido em ouro, o S&P 500 na verdade caiu. Caiu quase 28% nesse mesmo período. Pois é. Impressionante, né? Quer dizer, enquanto a tela do home broker mostrava um lucro em dólares, o poder de compra real daquele investimento, medido em ouro, claro, estava indo para o buraco. É a tal ilusão que você falou, na prática. Exatamente. E essa dinâmica toda ganhou um nome que já está circulando forte em Wall Street. E o curioso é que foi cunhado pelo JP Morgan. Pelo próprio JP Morgan, um pilar do sistema. Pois é. O nome é Debasement Trade. A gente poderia traduzir como, sei lá, a aposta na desvalorização ou talvez o trade da diluição monetária. Uma aposta na desvalorização vindo de um gigante financeiro, isso soa quase como uma confissão de algo, não? A análise que a gente viu sugere exatamente isso, que não é vendido como um produto qualquer de investimento, mas quase como um manual de sobrevivência para os clientes mais ricos. Um manual de sobrevivência contra o quê? Contra a própria desvalorização da moeda fiat. Seria um reconhecimento, talvez implícito, de que o sistema atual, e só para a gente alinhar aqui, sistema fiat é o nosso dinheiro do dia a dia, né? O real, o dólar, que não tem lastro físico direto em ouro, por exemplo. O valor vem da confiança no governo que emite, certo? Exatamente essa a ideia. E o argumento da análise é que esse sistema Fiat tem uma necessidade quase que intrínseca, sabe? De desvalorizar a própria moeda ao longo do tempo para não quebrar. E por que essa necessidade? Qual o motor disso? Principalmente é um fator. A dívida. A dívida governamental. Ah, a famosa dívida pública. O material que a gente analisou dá o exemplo dos Estados Unidos e os números são assustadores. São mesmo, já passa de 37 trilhões de dólares, né? E o pior, os juros anuais que eles pagam nessa dívida já são maiores que todo o orçamento de defesa americano. Como é que se paga uma conta desse tamanho? Então, essa é a questão central. A fonte argumenta que, na prática, não se paga, pelo menos não do jeito tradicional, quitando tudo. E qual seria a saída, então? A saída mais fácil, politicamente falando, é desvalorizar a moeda. É a inflação. Funciona como um calote suave.
entende? Um calote suave. Como assim? O governo paga dívida com dinheiro que vale menos. Na prática, ele diminui o peso real da dívida, mas corrói o poder de compra de todo mundo que tem aquela moeda. Você, eu, as empresas. Essa ideia de inflação como ferramenta para lidar com dívida não é exatamente nova, mas parece que algo acelerou esse processo mais recentemente, né? Pelas análises... Sim, sim. E uma das análises aponta um momento bem chave ali em setembro de 2018. O Ray Dalio, que é um investidor bem conhecido. Sim, da Bridgewater. Esse mesmo. Ele alertou na época que os Estados Unidos iam precisar emitir muita, mas muita dívida. E que o Federal Reserve, o banco central deles, provavelmente teria que imprimir dinheiro para comprar uma parte dessa dívida. O que, claro, desvalorizaria o dólar. Exatamente. E aí, olha que coincidência, 15 dias depois desse alerta do Dalio, aconteceu um evento técnico, meio escondido assim nos mercados financeiros, no tal do Cross Currency Basis Swap. Cross Currency Basis Swap. Nome complicado. Mas o que isso significa na prática? Qual foi o impacto real disso? Na prática, o impacto foi bem direto. Ficou muito caro, quase proibitivo mesmo, para os investidores estrangeiros comprarem títulos da dívida americana e, ao mesmo tempo, se protegerem da variação do dólar. Ah, o custo do hedge cambial, do seguro contra a variação da moeda. E esse custo explodiu. E aí, o John Authers, que na época escrevia para o Financial Times, um analista respeitado, sacou a gravidade da coisa. Ele publicou que os estrangeiros simplesmente não podiam mais financiar a expansão americana do mesmo jeito que antes. Então, peraí. Uma fonte crucial de financiamento da dívida americana começou a secar por causa desse problema técnico. Basicamente isso. O custo ficou alto demais para eles. E logo em seguida veio a pressão política. O então presidente, o Donald Trump, criticando publicamente o Fed por estar subindo os juros. Lembro disso. Foi bem vocal na época. Pois é. E para as fontes que a gente analisou, essa sequência toda, o alerta do Dalio, o problema técnico no swap e afastando os estrangeiros, a análise do Authors percebendo isso e a pressão política sobre o Fed marcou um ponto de inflexão, um antes e o depois. E o que mudou depois desse ponto? A partir dali, o sistema ficou ainda mais dependente da impressão de dinheiro pelo próprio Fed para conseguir rolar a dívida. Foi como colocar mais lenha na fogueira do debasement trade, entende? Acelerar essa diluição do valor do dólar. Faz sentido. E as fontes trazem evidências de que os investidores mais ligados, o tal do smart money, perceberam essa mudança e começaram a agir. Apontam várias coisas, sim. Olha só, bancos centrais de vários países acumulando ouro em níveis recordes. Isso é um sinal clássico de busca por segurança fora das moedas fiduciárias. Ouro voltando com força. Gigantes de Wall Street como a BlackRock, a Fidelity, empresas que antes torciam o nariz para criptomoedas, agora estão lançando ETFs de Bitcoin. ETFs são aqueles fundos negociados em bolsa, né? Que facilitam o acesso do investidor comum a ativos como Bitcoin. Exato. Uma forma mais tradicional, mais regulada de investir. E o próprio JP Morgan, que, como a gente falou, deu nome ao debasement trade, está recomendando estratégias ligadas a essa tese para os seus clientes mais ricos. Nossa! Parece que o próprio sistema está meio que discretamente buscando alternativas à moeda que ele mesmo gerencia. É isso? É uma interpretação forte que as fontes trazem. Como se eles soubessem para onde a maré está indo e estivessem preparando os botes salva-vidas para os seus melhores clientes. Uau! E quando a gente volta para os números dos investimentos desde aquele ponto de inflexão lá em 2018, a diferença, dependendo da régua que a gente usa, é realmente gritante, como você disse no começo. É um contraste brutal que as análises fazem questão de destacar. Se você mede em dólares americanos no USD, a narrativa parece fantástica, né? Sim, os números que a gente costuma ver. Nasdaq subiu 236%, S&P 500 mais 133%, imóveis nos Estados Unidos valorizaram uns 60%. Parece que todo mundo ficou muito mais rico. A história que geralmente nos contam, né? A história é bonita. Mas aí vem a versão medida em ouro. Aí o cenário vira de cabeça para baixo. No mesmo período, medido em ouro, o Nasdaq, aquela potência tecnológica, subiu só 4,7%.
Quase nada. Só isso. Só. O S&P 500, como a gente já falou, caiu 27,6%. Caiu. E os imóveis americanos? Despencaram 50,2% em relação ao ouro. Metade do valor foi embora, medido em ouro. É uma perda de poder de compra real gigantesca. Exatamente. E uma das fontes ainda vai além. Usa o Bitcoin como outra régua de comparação, por ser um ativo digitalmente escasso, com emissão programada. E como ficam os números medidos em Bitcoin? Imagino que seja ainda pior, dado o desempenho do Bitcoin nesse período. Fica ainda mais chocante. É claro que a valorização absurda do Bitcoin distorce um pouco, mas serve para ilustrar o ponto da fonte. Medidos em Bitcoin desde 2018. Nasdaq caiu 81,6%. 81%. S&P 500 evaporou 87,2%. E imóveis nos Estados Unidos foram praticamente pulverizados, queda de 91,2%. Nossa Senhora. A fonte usa isso para dizer que contra um ativo de escassez absoluta, programada, a desvalorização dos ativos tradicionais, mesmo que subindo em dólar, fica ainda mais evidente. Uma das análises chega a chamar isso de certidão de óbito do paradigma financeiro antigo. Uma frase forte. Muito forte. E isso tudo levanta uma questão bem fundamental sobre o ato de investir em si, né? Uma das fontes que a gente viu critica bastante essa cultura de investimento que foca quase que só no ganho nominal. Sim, em ver o número crescer na conta, no extrato. Exato. Ignora-se muitas vezes a inflação real, o custo de vida. Pois é, o material traz um exemplo bem simples, mas poderoso. Imagina que seu investimento rendeu 10% no ano. Legal. Mas o imóvel que você sonha comprar também subiu 10% nesse mesmo ano. Ah, entendi. Você tem mais dinheiro no papel, mas não chegou mais perto de comprar o imóvel. Exatamente. Seu ganho real para aquele objetivo específico foi zero. Nada. Você só acompanhou a inflação daquele bem. Faz todo sentido. Então, investir não é só sobre acumular números numa planilha. É bem mais complexo. As fontes argumentam que investir é, na essência, uma aposta. Uma previsão sobre o futuro. Uma aposta? Como assim? Uma aposta sobre como o poder de compra da moeda vai evoluir e principalmente sobre como os termos de troca vão se comportar. Termos de troca? Quanto do seu dinheiro você vai precisar para comprar os bens e serviços que você quer ou precisa no futuro? O dinheiro na conta é só uma abstração, um número, até você trocar por algo concreto, algo que você possa consumir ou usar. E uma das fontes de áudio que a gente ouviu até menciona o lado psicológico disso, né? A excitação, a dopamina. Sim, aquele prazer de ver os números subindo na tela, mesmo que seja só nominalmente. É um reforço positivo que pode até viciar um pouco, independentemente do ganho real. Ok. Entendi a matemática do debasement trade e essa visão do investimento como uma aposta. Mas uma das fontes traz uma camada mais humana, mais filosófica para a discussão, sobre o valor da riqueza ser subjetivo e mudar com o tempo. Ah, sim. A ideia dos retornos decrescentes da riqueza com a idade é um ponto bem interessante. O exemplo que usaram foi ótimo, aquele do rodízio de carnes. É muito bom mesmo. Imagina alguém que passou a vida sonhando em ir num rodízio toda semana. Aí, aos 70 anos, finalmente tem dinheiro para ir todo dia se quiser. Só que Talvez a saúde já não permita comer tanto assim. O paladar pode ter mudado, a fonte até usa um termo interessante, a entropia do paladar. A experiência já não tem aquela novidade toda, talvez não traga a mesma satisfação que traria aos 30 ou 40 anos. Nossa, essa parte do rodízio aos 70 me pegou. Porque é verdade, né? Qual o sentido de acumular milhões e milhões se a gente não pensa em quando e como vai usar esse dinheiro? Exato. Adiar o consumo, o prazer, a experiência, indefinidamente, só para ver um número maior na conta, pode não fazer sentido se a nossa capacidade de aproveitar as coisas diminui com o tempo, com a saúde. Precisamente. A fonte questiona muito isso. O retorno real de focar só na acumulação sem pensar no usufruto ao longo da jornada da vida. E além dessa questão mais filosófica, as fontes também alertam para riscos bem concretos, bem terrenos no mundo dos investimentos. Riscos como
Golpes, fraudes? Exato. Golpes financeiros, por exemplo. O material até cita um caso brasileiro conhecido, o da Coroa Brastel, lembra? Lembro vagamente. Foi uma pirâmide, né? Sim, um esquema de pirâmide que lesou milhares de pessoas. Isso mostra como até instituições que parecem sólidas ou aqueles gurus de investimento podem falhar. Ou pior, podem ter interesses que não são os mesmos do investidor. Tipo o assessor que quer empurrar um produto ruim só para ganhar comissão. Isso. Ou vender cursos milagrosos prometendo riqueza fácil. Uma das fontes é bem ácida nesse ponto. Chega a usar a palavra roubo para descrever como, historicamente, parte da acumulação de riqueza também envolveu, bom, explorar brechas, tirar vantagem de quem estava menos informado ou até coisas piores. É muita coisa para considerar, né? Tem a dinâmica macroeconômica global, o debasement trade, tem essa filosofia do valor do dinheiro e do tempo, e ainda tem os riscos práticos de golpes e maus conselhos. É um campo minado se a gente não tomar cuidado. E para complicar ainda mais, uma das fontes joga mais uma camada aí, a geopolítica. Ah, sim. E esse ponto se conecta de forma bem direta com a pressão sobre o sistema Fiat e o tal do debasement trade. Como assim? A análise destaca uma dependência que é crítica. A dependência da base industrial de defesa dos Estados Unidos em relação à China. Defesa americana dependendo da China? Como? Para construir equipamentos militares super avançados. Sabe, mísseis, componentes para caças, para porta-aviões. Os OSD dependem de milhares de fornecedores chineses para peças e insumos. Nossa, isso cria um problema de segurança nacional gigantesco, imagino. Exatamente. É um calcanhar de Aquiles. E a fonte argumenta que tentar reverter isso, tentar reconstruir essa capacidade industrial de defesa dentro dos Estados Unidos, o que eles chamam de reindustrializar, seria um processo absurdamente caro. E caro significa? E inflacionário. Muito inflacionário. E isso colocaria o Federal Reserve numa sinuca de bico terrível, segundo a análise. Qual seria o dilema deles? Bom, ou o Fed combate essa nova onda de inflação, causada por essa reindustrialização forçada, subindo os juros para a estratosfera, o que provavelmente quebraria a economia americana e talvez a global, dado o nível de dívida que já existe. Cenário péssimo. E a outra opção? Desvalorização do dólar. Entende a encruzilhada? Entendo, parece um cenário de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, para o Banco Central americano. Qualquer caminho parece ruim. Exato. E nesse contexto, a desvalorização da moeda vira quase uma ferramenta de política de segurança nacional, não só uma questão econômica ou fiscal. É exatamente o que a análise sugere. Que todas as pressões, a fiscal, com a dívida impagável, a financeira, com mecanismos como o swap dando problema, e agora até a geopolítica e militar, parecem apontar para a mesma direção inescapável, a necessidade sistêmica de continuar diluindo o valor da moeda fiat. Caramba! Então, se a gente tenta juntar todas essas peças que a gente discutiu, de um lado, tem essa pressão macro enorme, o debasement trade, vindo da dívida, da geopolítica, que parece forçar uma desvalorização talvez inevitável do dinheiro. Sim, uma força quase estrutural. E do outro lado tem a nossa experiência individual de investir, que pode ser cheia de ilusões, como essa de focar só no ganho nominal, e também cheia de riscos bem reais, como cair num golpe ou seguir um conselho ruim. Tem a questão fundamental sobre o propósito de acumular tanta riqueza, já que nosso tempo aqui é finito, nossa saúde não dura para sempre, e o valor que a gente tira das coisas é super subjetivo e muda ao longo da vida. Fica clara uma tensão aí, né? O sistema financeiro meio que nos empurra para participar, poupar, investir, fazer o dinheiro render. Mas a própria estrutura desse sistema pode estar, ao mesmo tempo, corroendo o valor real daquilo que a gente acumula com tanto esforço. Exatamente. É uma tensão desconfortável, mas que a gente precisa encarar. Isso exige um olhar muito mais crítico sobre as informações que a gente recebe, né? Sim. Sobre os conselhos que a gente segue e, principalmente, sobre os nossos próprios objetivos de vida. E além dos gráficos coloridos e das promessas de enriquecimento fácil. Sem dúvida alguma. Exige ligar o desconfiômetro, pensar por conta própria, sabe? Questionar as narrativas que são dominantes e tentar entender essas dinâmicas mais profundas que estão rolando por aí.
Ok. Então, para a gente amarrar as ideias principais que surgiram dessa nossa análise das fontes, primeiro, essa possibilidade bem real de uma erosão contínua do nosso poder de compra, mesmo quando os números nominais dos investimentos parecem bons, é o tal debasement trade. Exato, a ilusão nominal versus a realidade do poder de compra. Segundo, entender que investir não é bem uma ciência exata, mas sim, como você disse, uma aposta no futuro. Uma previsão sobre como o valor das coisas e do dinheiro vai mudar ao longo do tempo. Uma aposta sobre os termos de troca futuros. E terceiro, a importância vital de colocar na equação fatores que o dinheiro não mede diretamente. O nosso tempo limitado, a nossa saúde e o que realmente traz valor e satisfação para a nossa vida, além do saldo bancário em si. Perfeito. E com base nessas reflexões todas, né, especialmente sobre a natureza meio fugaz da riqueza, passagem do tempo, as incertezas do próprio sistema financeiro, fica uma provocação final para o pessoal que está ouvindo a gente. Qual seria? Se todo investimento é, no fundo, adiar um consumo, uma experiência hoje, por uma expectativa de ter mais no futuro. E se essa expectativa é tão incerta e o nosso tempo para usufruir das coisas é limitado e diminui com a idade, como a gente pode recalibrar esse equilíbrio? Entre ficar só acumulando ativos para um futuro que é, no mínimo, nebuloso e viver experiências, gerar valor real, aproveitar o presente. Não tem resposta fácil, com certeza. Mas talvez seja uma pergunta que valha muito a pena cada um se fazer, né? Pensar sobre esse balanço na própria vida.